Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula 9 de Introdução à Informática Inicial. E nessa aula nós vamos aprender a parte 3 do Windows 10, né? E essa parte 3 do Windows 10 corresponde ao gerenciador de arquivos e a lixeira, tá? E a gente vai voltar na aula anterior para aprender um pouco sobre a barra de tarefas do Windows, tá? Uma coisa que ficou faltando do completar da aula passada foi que a barra de tarefas do Windows permite que você tenha algumas configurações interessantes, tá? A primeira configuração que eu queria chamar a atenção de vocês é que essa barra aqui de baixo, né, localizada na parte inferior da sua tela, ela pode ser colocada tanto nessa posição horizontal, como na posição vertical à direita, como na posição horizontal superior, como na posição vertical à esquerda. Para isso, basta que a gente apenas segure a barra de tarefas e arraste ela para o canto que a gente desejar. Por exemplo, se eu quiser pegar essa barra de tarefas da parte inferior e colocar na parte superior, basta eu arrastá-la, né, para a parte superior da sua tela. Tudo bem? E com isso você pode ter essa barra onde você quiser, na verdade. Uma outra coisa interessante que eu queria chamar a atenção é para configurações da barra de tarefas, que você obtém quando você clica com o botão direito em cima da barra de tarefas, né? Então, uma opção aqui, né, a primeira que eu queria chamar é mostrar o botão Cortana. Lembrando das aulas anteriores, a Cortana é uma assistente virtual que permite que você faça pesquisas no Windows, né, usando a voz, né, de uma maneira como a Alexa, né, do Android, e a Siri da Apple fazem, tá certo? Então, como eu cliquei aqui no botão direito, né, em cima da barra de tarefas e selecionei mostrar o botão Cortana, o botão apareceu aqui e eu posso usá-lo aqui da maneira que mais me aprouver. Tudo bem? Então eu vou desmarcar e ela vai sumir. Uma outra coisa também foi o botão visão de tarefas, aquele botão que a gente viu nas aulas passadas, que permite que você tenha mais de uma área de trabalho configurada para o Windows e que você possa gerenciar essas áreas de trabalho de acordo com as suas necessidades. Então eu posso também, aqui, se você observar, a posição está marcada, significa que esse botão visão de tarefas vai aparecer na tela, ele está aqui, ó, o professor está mostrando, e se eu desmarcá-la, ela desaparece. Tá? Então você pode colocar aqui tudo que você necessitar, né, que estiver disponível e que foi importante para você fazer e personalizar a sua barra de tarefas. Bom, uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês em termos de barra de tarefas é as janelas, tá? Se você observar aqui, eu tenho uma janela do Google Chrome aberta, uma janela do PowerPoint aberta, uma janela do explorador de arquivos aberta e, para você visualizar melhor, eu vou minimizar essa janela e ela vai aparecer aqui a janela do Google Chrome. Tá? Então eu tenho duas janelas abertas. Eu posso colocar essas janelas empilhadas, né? Para isso eu clico com o botão direito do mouse em cima da barra de tarefas e marco mostrar janelas empilhadas. Então as janelas vão ficar empilhadas uma embaixo da outra. Tá? A outra opção que eu tenho é mostrar janelas lado a lado. Então eu clico com o botão direito do mouse e seleciono mostrar janelas lado a lado. Então todas as janelas abertas ficam uma ao lado da outra. Ok? Uma outra opção que eu tenho também é mostrar janelas em cascata. Então aqui você tem, ó, a janela do explorador de arquivos, aqui embaixo tem a janela do PowerPoint e do outro mais embaixo tem a janela do Google Chrome. Então você pode visualizar todas as janelas abertas através dessa possibilidade. Tudo bem? Uma outra coisa também que a gente pode fazer para evitar que as pessoas movam a barra de tarefa de local é clicar com o botão direito na barra de tarefas e selecionar a opção
bloquear a barra de tarefas. Quando eu seleciono essa opção, se observar, está marcado aqui, eu não consigo mais movimentar a barra de tarefas. Tudo bem? Então, eu acho que eu esgotei tudo que eu tinha para falar sobre barra de tarefas. E agora a gente vai falar sobre a segunda parte da aula, que é o gerenciador de arquivos. Tudo bem? O gerenciador de arquivos no Windows, ele é feito por um software específico chamado explorador de arquivos. Mas o que é um arquivo, né? Um arquivo é um conjunto de dados. Por exemplo, eu tenho ali no arquivo PDF um livro, né? Eu posso ter no arquivo do Word um trabalho de informática. Ou seja, um arquivo é alguma sequência de bits e bytes que tem alguma informação ali dentro e que é necessário para o usuário. Então, você pode falar ali de vários tipos de arquivo, porque uma vez que a gente tem vários tipos de software, cada software tem o seu tipo de arquivo específico, né? Então, eu não posso pegar um arquivo do Word e abrir, por exemplo, no PowerPoint ou no Adobe Reader, né? Cada arquivo ele é aberto pelo seu software em específico, tudo bem? Então, quando vocês criam um conjunto de dados, você salva ele num arquivo, né? O professor colocou aqui, ó, e esse arquivo é salvo em disco, ou ele é salvo no pendrive, ele é geralmente salvo em uma memória secundária. Tudo bem? O software que nos permite visualizar todos esses arquivos e coordenar todos esses arquivos é chamado de explorador de arquivos. Esse explorador de arquivos ele é nativo do Windows, né? Ele é o gerenciador nativo do Windows, tá? Então, antigamente se chamava Windows Explorer e hoje passou a se chamar explorador de arquivos. Tudo bem? Prosseguindo, né? Aqui nós temos um exemplo do explorador de arquivos. Eu vou mostrar para vocês como abre o explorador de arquivos no Windows. Você clica aqui no menu iniciar, acessórios do Windows, digita aqui embaixo, ó, Explorer, tá? E aqui a gente vai ter o explorador de arquivos. Uma outra maneira também é eu clicar no menu Arquivo, Acessórios. Aqui tem o explorador de arquivos. Aqui está o explorador de arquivos, ok? Então, eu abri o explorador de arquivos e aqui eu tenho todos os arquivos do meu computador separado por pastas, né? O que são pastas, né? O professor falou que você tem vários arquivos para determinados tipos de software. Então, a ideia de pastas é como se fossem as gavetas do seu armário, né? Se eu colocasse todas as roupas dentro do armário e não as separasse, eu teria muita dificuldade de encontrar uma blusa, de encontrar uma meia, de encontrar uma camiseta, né? Então, a ideia das pastas, né, dentro do explorador de arquivos é a mesma. Então, eu posso ter lá uma pasta de nome informática, onde eu tenha todos os meus trabalhos de informática ali dentro. Eu posso ter uma pasta de nome declaração do imposto de renda e ter todas as minhas informações de declaração de imposto de renda. Professor, como é que eu crio uma pasta, né? Então, você tem aqui na minha máquina, eu tenho dois tipos de disco. Na sua máquina deve ter só um. O disco local C, geralmente é o seu HD, tá? Então, como é que eu vou criar uma pasta aqui dentro? Eu vou clicar com o botão direito do mouse, novo, pasta, e aqui você observou que ele já criou uma pasta para que eu possa dar o nome a essa pasta. Vou chamar de Firetech, tá bom? Então, agora, se você observar, dentro do disco local C, eu tenho uma pasta de nome Firetech. Tudo bem? Então, eu tenho ali uma gavetinha onde eu posso colocar os arquivos do meu trabalho, dos meus alunos, os trabalhos entregues, onde todos aqueles arquivos ali têm a ver com a Firetech. Tudo bem? Dúvida até aí, pessoal? Agora, se você clicar, né? Se der 2 cliques na pasta, eu vou entrar na pasta, né? Então, dentro da pasta,
eu posso salvar aqui um arquivo, né? E como é que eu salvo, né? Eu vou lá no meu aplicativo, arquivo, salvar como, nesse caso eu quero salvar essa projeção eu botei o nome dele, né? Desse arquivo, eu chamei de IAI09, vou clicar em procurar, vai aparecer uma janela de comando, eu vou selecionar o meu disco local C, aqui vai aparecer a pasta Firetech que eu criei, eu vou dar 2 cliques, e eu vou nomear o meu arquivo e vou clicar em salvar. Tudo bem? Se eu for agora no explorador de arquivos, o meu arquivo, a minha pasta Firetech já tem esse arquivo de nome Introdução à Informática Inicial, aula 9. Dúvida até aí, pessoal? Uma outra operação que eu posso fazer com a minha pasta, com a minha gaveta, onde eu guardo arquivos, é mudar o nome da gaveta. Professor, como é que eu mudo o nome da gaveta? Botão direito do mouse, renomear, e aí vai aparecer aqui uma caixinha de comando, onde eu posso colocar o nome da nova pasta. Então, eu vou colocar Firetech e vou colocar aqui também Seduc. Tá? Então, agora a minha gavetinha, ela se chama Firetech e Seduc. Então, eu vou guardar aqui dentro os arquivos da Firetech e da Secretaria de Educação, que é um outro lugar onde eu trabalho. Então, faz sentido você nomear as pastas? Faz sentido você nomear... Eu vou fazer de novo, tá? Faz sentido você nomear as pastas com um nome que você tenha algum tipo de correlação com o seu trabalho. Tá? Então, dentro da pasta Firetech, você não vai colocar seus arquivos do imposto de renda. Tudo bem? Então, tá aqui, Firetech, Seduc. E aí eu dou Enter, e aí ele já mudou o nome da pasta. Aconteceu aqui que eu não consegui mudar o nome da pasta, porque eu tinha salvo um arquivo que estava dentro dessa pasta. Então, o Windows não permite isso por segurança. Tá? Uma outra maneira de eu mudar o nome da minha pasta é clicar na tecla F2, que é uma tecla de atalho. Essa tecla F2, ela está em cima da tecla 2, tá? Do seu teclado. Então, em cima da sua tecla 2, você tem uma tecla F2. Você clica ali, né? Você clica na pasta, clica em F2, ela já aparece aqui para você poder renomear. Dúvida até aí, povo bonito? Então, vamos prosseguir. Eu já sei renomear uma pasta, agora eu quero renomear um arquivo, que também é outra operação interessante. Então, como é que eu renomeio um arquivo, professor? Eu clico no arquivo, botão direito do mouse, renomear, ou eu faço a mesma coisa, clico no arquivo, aperto a tecla F2, que é a tecla que está em cima da tecla 2, que é a tecla que está em cima da tecla 2, e aqui vai aparecer o nome da minha pasta para ser no meu arquivo para ser renomeado. Então, eu vou colocar aqui um azinho só para renomear. Tudo bem? Outra consideração importante é que dentro do explorador de arquivos, eu também posso abrir um arquivo. Então, esse arquivo aqui que eu acabei de salvar, eu fechei. Se você observar aqui na barra de tarefas, ele não aparece mais. Então, como é que eu faço para abrir um arquivo dentro do explorador de arquivos? Eu vou na pasta que eu quero mudar, nesse caso a pasta Firetech, que eu quero acessar, perdão, que nesse caso é a pasta Firetech, clico nela, vai aparecer todo o conteúdo da pasta Firetech e eu dou 2 cliques para abrir o arquivo. Está aqui, o arquivo está aberto, que é o arquivo referente à nossa aula 9. Tudo bem? Bom, a gente já falou de criação, renomear uma pasta, salvar um arquivo, sempre a mesma operação, né? A operação de criação da pasta, de salvar um arquivo. Agora a gente precisa aprender a apagar um arquivo e apagar uma pasta. Então existem duas maneiras que eu vou ensinar para você para apagar um arquivo. A primeira, você clica no arquivo, botão direito do mouse, excluir. A segunda maneira é você clicar no arquivo e apertar o botão Delete. E aí vai perguntar, você quer realmente apagar? Aí o sistema operacional diz, eu não posso apagar porque esse arquivo está aberto. Fecha ele primeiro para eu poder apagar.
Então eu vou lá, vou fechar o arquivo e aí eu vou conseguir apagar. Tá bom? Eu apaguei o arquivo da pasta Firetech. É como se eu tivesse tirado da minha gaveta aquela camisa e tirado ela da minha coleção. Eu não consigo mais acessar ela. A gente vai aprender na próxima aula que tem como a gente acessar esse arquivo que foi apagado. Mas, por enquanto, a gente vai entender que esse arquivo foi apagado e ele não pode mais ser recuperado do sistema. Professor, tem como eu apagar um diretório? Tem como você apagar um diretório. Mesmo procedimento. Clica na pasta, botão direito do mouse, excluir, ou eu vou clicar na pasta e vou apertar o botão delete. Dúvida até aí, pessoal? Bom, eu acho que a gente aprendeu algumas coisas do explorador de arquivos. Uma coisa legal que a gente tem também dentro desse explorador de arquivos é que eu posso acessar uma pasta. Vou acessar essa pasta aqui, ó. E aí, que essa pasta que está aqui. E essa pasta, ela está dentro do explorador de arquivos, correto? Se eu clicar com o botão direito do mouse na pasta e botar a opção exibir, tem várias maneiras de eu exibir esses arquivos que estão salvos dentro da pasta. Eu posso exibir através de ícones grandes, tá? Eu posso clicar com o botão direito dentro da pasta e exibir. Aí eu estou exibindo ícones extra grandes, como ícones grandes. Eu posso clicar novamente com o botão direito dentro da pasta e exibir no formato de lista. Eu posso clicar com o botão direito dentro da pasta e exibir como detalhes. Aí ele aparece o nome do arquivo, a data de criação, que tipo de arquivo é aquele, ou seja, a que software ele está associado e o tamanho do arquivo. São informações importantes do arquivo que eu posso até colocar mais informações. Eu posso colocar aqui os autores, tá? Então aqui mostra quem são os autores, né, desses arquivos, quem criou esses arquivos. Tudo bem? Eu posso clicar aqui com o botão direito e colocar mais informações sobre o arquivo que eu desejar na lista em detalhes. Tudo bem, pessoal? Então, esse é o explorador de arquivos, ele é interessante. Tem uma outra parte aqui do lado esquerdo, onde ele mostra as pastas e as memórias secundárias, né? Uma pasta importante são essas pastas aqui, documentos, imagens, downloads, que a gente vai ver na próxima aula, que são pastas que não existem, que não existem fisicamente. A pasta downloads, a pasta downloads, documentos e imagens, elas são pastas lógicas, né? Elas não estão associadas diretamente ao disco, mas isso a gente vai aprender na próxima aula. Na aula de hoje, então, nós aprendemos a criar um diretório, a inserir um arquivo ali dentro e a salvar aquele arquivo. Uma última dica: todo software permite que você salve aquele arquivo em disco que está sendo criado. Senão o software não seria um software interessante. Então todo software tem que permitir que um arquivo seja criado dentro de uma determinada pasta. Uma coisa interessante também que um bom sistema operacional tem que fazer é permitir que você organize os seus arquivos por pasta e que você consiga manipular esses arquivos, criando, deletando, excluindo, renomeando. E uma última dica, eu já falei que era a última, mas mais uma última dica é: aprenda as teclas de atalho, né? F2 para renomear e delete para apagar. Isso cai muito em prova de concurso público e cai também muito em prova de entrevista de emprego de trabalho. Entender o explorador de arquivos é, antes de mais nada, mostrar para o seu contratante que você entende de sistema operacional. Pessoal, o que eu tinha para falar nessa aula 9 é isso. Eu espero encontrar vocês na próxima aula. Se tiverem dúvida, mandem dúvida para o professor. Se estiver com saudade, mande um abraço para o professor. A gente está vivendo um momento excepcional e eu espero estar dando o meu melhor para poder ajudar na formação de vocês. Forte abraço, fiquem bem e até a aula 10, onde a gente vai aprender mais coisas sobre o gerenciador de arquivos e vamos aprender sobre a lixeira do Windows. Abraço, até a próxima.